Bem-vindos ao Grupo Familiar. Estamos começando aqui e aí também. Nós estaremos juntos nesses próximos minutinhos para falarmos da Palavra de Deus. Hoje eu vou trazer dicas sensacionais para você aplicar ainda nesta semana e com certeza ouvindo e fazendo a Palavra de Deus é sucesso na certa. Eu não estou sozinha, eu estou acompanhada aqui com os meus convidados, começando por lá, Isaac. Olá, eu sou o Isaac, é muito bom estar aqui na presença de vocês, estarmos todos juntos para falar da Palavra de Deus e sejam muito bem-vindos ao nosso grupo familiar. É isso aí. Olá, eu sou a Maria, sejam bem-vindos ao nosso grupo familiar. Muito bem, e temos aqui o Ângelo, muito bem, o nosso guitarrista. E com certeza hoje o nosso programa está imperdível. Então você não sai desse lado, porque agora nós vamos começar louvando a Deus. Salmo 22:3 diz assim que Deus, Ele mora, Ele habita no meio do louvor do seu povo. E é isso que nós vamos fazer. Vem com a gente louvar a Deus. Você em casa fica de pé. Nós aqui no estúdio também vamos ficar de pé para nós louvarmos ao nosso Deus. E como é que é a primeira música? Essa alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. Vamos lá! Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu, não, não. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu, não, não. Esta alegria que eu tenho, não foi o mundo que deu. O mundo não me deu, o mundo não pode tirar. Esta paz que eu tenho, não foi o mundo que deu. Esta paz que eu tenho, a paz de Deus que excede todo entendimento, é a paz de Deus no nosso coração. Não foi o mundo que deu, não, não. O mundo não me deu, o mundo não pode. Agora a parte mais difícil da música. Lá, 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 lá. La 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 la. É a parte que em casa todo mundo canta. O mundo não me deu, o mundo não pode tirar. O mundo não me deu, o mundo não me deu, o mundo não pode tirar. O mundo não me deu, o mundo não pode. O mundo não me deu, o mundo não pode tirar. Oh yeah! Tem outra que diz assim: levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. Levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo, dá os teus fardos a Jesus. Dá os teus fardos, tchá, 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 a Jesus, pois Ele cuida de ti. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Pois Ele cuida de ti. Levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. Levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. É isso aí. Dá os teus fardos a Jesus, porque Ele cuida de ti. São tantas as preocupações que às vezes vêm até nós durante a semana, mas entrega esses fardos a Deus e Ele vai cuidar de cada assunto, vai cuidar de você, porque Ele é fiel. Nós vamos louvar a Deus com uma música que diz: te louvarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas. Louvarei, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Em ti confiarei, em ti confiarei,
saltarei de prazer. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, ao nosso Deus que nunca falha. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tua palavra diz, Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança está em Ti. E neste dia nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E hoje nós confiamos em Ti. Fala conosco através deste grupo familiar. Em nome de Jesus, todos digam comigo, amém. É isso aí, podemos todos nos assentar. Eu estou aqui, claro, bem acompanhada. E eu quero trazer alguns anúncios para todo mundo que está assistindo lá em casa e para vocês também do grupo familiar. Ô Isaac, o que você tem de anúncio aí para falar para a gente? Olha, nós temos uma programação nesse canal muito especial, começando pelo domingão, né? Que é quando a família ali está reunida. Domingo tem que ter aí um almoço gostoso. Aquele almoço gostoso, junto à família. E a TV ligada. E a TV ligada. Mas ligada no encontro com Deus. É a reunião que nós temos aos domingos. Então, o título já diz tudo, né? É um encontro com Deus. E é um encontro imperdível, né? É um encontro maravilhoso. Nós vamos estar ali na presença de Deus para saber aquilo que Deus quer falar para nós, o que Ele quer nos ensinar. Então é mesmo maravilhoso. Não podemos ficar de fora dessa. O que mais que nós temos, ô Maria? Nós temos também, na sexta-feira, a nossa reunião de lutar até vencer, né? Então, você pode ligar no seu canal, pode juntar com a sua família na sexta-feira, chegou no trabalho, acha que, agora eu vou tirar um descanso. Não, nós temos mesmo que realmente colocar os nossos talentos a serviço de Jesus. Então, na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de lutar até vencer. Então, convido você a lutar contra o seu verdadeiro inimigo. É isso aí. E nós estamos aqui no Grupo Familiar. E o Grupo Familiar, na verdade, é um projeto muito importante da nossa igreja, porque é a ferramenta que nós temos na igreja para cuidar do bem mais precioso de Deus aqui nesta terra. E qual é o bem mais precioso de Deus nesta terra? Quem é que pode me dizer? Qual é o bem mais precioso de Deus aqui nessa terra? São as pessoas. São as pessoas. Gente. Né? Então, o Grupo Familiar vem para ajudar nisso. Porque a conversão de um homem, de uma mulher, de um jovem, ela não é instantânea. É uma conversão progressiva, ou seja, é uma mudança devagarinho, né? Tanto é que é uma mudança que ocorre devagar, de pensamento, de sentimento e atitude. E aí entra a importância do grupo familiar, porque o acompanhamento é vital para que uma pessoa deixe de ser apenas um convertido e passe a ser um discípulo de Jesus Cristo. E por isso que o grupo familiar é tão importante na vida de uma pessoa. Concordam comigo? Plenamente, é muito importante mesmo. Sim. É? O que vocês têm a falar a respeito disso? O grupo familiar é para nós criarmos raízes, né? Nós somos comparados a uma árvore e o fruto da árvore vem de acordo com as raízes. Se a raiz dessa árvore estiver bem ali nutrida, então ela vai dar bons frutos. Então todos nós queremos bons frutos na nossa vida, né? Eu sei que aqui também todos nós queremos, e aí em casa também. Então nós temos que cuidar das nossas raízes. E aqui no grupo familiar nós nos alimentamos da palavra de Deus. Aprendemos as bases da palavra de Deus, porque é isso que nos faz vencer. A palavra de Deus diz que nós vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. E a verdade nós conhecemos aqui no grupo familiar, que é a palavra de Deus. A verdade é Jesus, né? É isso aí, Isaac. Olha, eu agora quero falar para vocês a respeito de andar em amor. Nada mais é do que sobre relacionamentos. Sabe por quê? Hoje, muita gente que está nos assistindo, e quem sabe você está tendo uma semana complicada. E geralmente, uma pessoa, quando fica triste, amargurada, fica desiludida, geralmente é com pessoas. Claro, situações também chateiam, mas pessoas chateiam ainda mais. E hoje eu vou falar de um assunto que aprisiona muita gente, que é sobre a manipulação.
E eu quero convidar você aí em casa, a abrir a Bíblia, não só agora, mas ao longo do grupo familiar. Abra a Bíblia, pega lá na sua prateleira a Bíblia. Se não tem Bíblia, pega aí o seu celular, abre aí num aplicativo ou na internet a Bíblia para você acompanhar conosco e ver o que a Bíblia fala a respeito desses assuntos que nós vamos abordar. Isaac, leia para a gente, por gentileza, o que está escrito em Isaías 58. Então, Isaías 58, 9 diz: Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Vaidade. Eu quero falar um pouco sobre manipular hoje. Por quê? Porque muita gente não consegue respeitar a linha do livre-arbítrio que as pessoas têm. Todos nós temos um livre-arbítrio. E nós temos que aprender a respeitar isso, porque até Deus respeita. Exato. E a grande questão aqui é que muitas pessoas oram, mas Deus não ouve a oração dessas pessoas. Muitas pessoas gritam e clamam, mas Deus não ouve o clamor delas. Ai, ai, ai. Complicado. Complicado. É complicado. Aí o assunto começa a azedar. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui comigo. Quem quer ser ouvido e respondido por Deus quando ora? Levanta o braço. Ah, eu também. E quando alguém clama? Quando alguém clama, se você clamar a Deus, quem aqui quer ser ouvido e respondido? Ah, eu também. Ok, então vamos ver aqui o que Deus fala. Oh, peraí. E quem quer mandar uma mensagem para Deus e Deus para tudo para responder a mensagem? Quem quer? Opa! Vamos então continuar. Lê aí, Isaac. O que eu tenho que fazer para Deus então me dar essa atenção? Temos que tirar do nosso meio o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Caramba, Isaac. Então você está me falando aqui que eu tenho que parar de fazer chantagem? É isso mesmo. Eu tenho que parar de fazer chantagem emocional. Eu tenho que parar de fazer chantagem psicológica. É o famoso parar de forçar a barra. Eu tenho que parar de... Ai, meu Deus. Mas olha, mesmo que eu tenha... eu não sei. É uma chantagem só financeira. Não pode ser? Se nós queremos que Deus nos responda, então não. Então é melhor Não, obedecer a é risca melhor a palavra obedecer. de Deus, né? Eu, quando oro, eu quero ser ouvida. Quando eu clamo, eu quero que Deus me ouça. Então, o que eu faço? O que nós fazemos? E o que nós decidimos fazer nessa semana? Vamos praticar a palavra, vamos tentar. E você vai conseguir, já nessa semana, aplicar esse versículo. E quando você se lembrar disso, é Deus te lembrando. Peraí, eu tenho que parar de forçar a barra. Eu tenho que parar aqui de fazer chantagem emocional, psicológica, porque Deus não está nisso, não é? As pessoas têm livre-arbítrio. Então, eu vou conseguir. E você, vai conseguir nessa semana? Vocês vão conseguir? Eu vou. Então, faça comigo essa oração. Vocês em casa também, fala assim comigo. Ó Deus, Ó Deus, eu decido não não manipular. não manipular. Eu vou Eu respeitar. vou respeitar, Eu vou amar vou amar o meu próximo, próximo como a mim mesmo. como a mim mesmo. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E Vamos todos amém. ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção que diz assim: o amor de Deus é maravilhoso para todos nós, né? O amor de Deus, Maravilhoso é o amor de Deus. Maravilhoso é o amor de Deus. maravilhoso é, maravilhoso amor. Tão grande, maior não pode ser, tão alto, não dá tão fundo, sem ele eu não sei viver. Maravilhoso amor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tão grande, maior não pode ser, tão alto, não dá pra entender, tão fundo, Sem ele eu não sei viver. maravilhoso amor. É isso aí, é nesse amor que nós vamos agir nessa semana. Podemos todos nos assentar. Quem está em casa também já deve estar sentado. Sim. Com certeza, com certeza. Sentou agora, sentou ou agora. sentou agora. Sentou Pode sentar agora. Tava também. animado aqui. O importante é participar com a gente. É sim. Olha, pessoal, eu vou falar para vocês agora de um assunto bom, hein? De um assunto bom. Por quê? Todo mundo gosta desse assunto,
Quem é que pode descobrir do que eu vou falar? Não é de comida, não. Não é de comida. Dinheiro. Dinheiro. Vou jogar essa. Essa acertei. Ou na mosca, Isaac. Na mosca você acertou. E pronto, a bolada foi para você agora. Por quê, Isaac? Nós temos que rever as nossas atitudes em relação à nossa vida financeira. Temos mesmo. Sabe por quê? Porque muita gente hoje sofre e tem problemas financeiros até, que o problema financeiro não para aí, né? Na verdade, o problema financeiro respinga para todo qualquer lado. É na família, respinga no humor, respinga. Às vezes falam assim, dinheiro não traz felicidade. Meu irmão, fica sem dinheiro para você ver a tristeza que você vai sentir. Mexe com sentimentos, mexe na alma. Então, grande parte dos problemas financeiros que uma pessoa tem não está relacionado a dinheiro, mas está relacionado a aquilo que ela sente em relação ao dinheiro, as crenças dela em relação ao dinheiro. Está relacionado àquilo que ela acredita, está relacionado às atitudes que ela tem em relação ao dinheiro. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia fala a respeito de dinheiro, porque dinheiro é espiritual. Dinheiro é muito espiritual, porque você gasta dinheiro com quem você ama, você trabalha e tem motivação em ganhar mais dinheiro por certos motivos, por certas prioridades que você tem no seu coração. É ou não é verdade? É verdade. Sim. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia fala. Porque muita gente pensa que, e é um pensamento errado que existe dentro da igreja, é um pensamento errado que existe fora da igreja, as pessoas pensarem que o dinheiro traz infelicidade. Mas quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro que é mal. O dinheiro só toma cor do nosso coração. Então, nós temos que entender e olhar para a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. Porque nenhum livro vai te trazer libertação financeira como a Bíblia traz. Você pode ir na livraria, você pode ir nas maiores magazines agora e procurar os maiores best-sellers de educação financeira. Você vai encontrar. Mas nenhum livro desse vai te trazer libertação como esse livro traz. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Exato. Quando a gente fala Lucas 6, 38, significa o quê no grupo familiar? Lucas é um livro. Inclusive, vai ter uma aula sobre a Bíblia daqui umas semanas. A gente vai aprender mais disso. Lucas 6, o 6 é o grande, é o capítulo. E o 38 é o versículo, que é o pequenininho. Certo? Certo. Expliquei bem, Maria? Com certeza. Então, vamos ler o que está escrito em Lucas 6, 38. E diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Olha, a minha Bíblia tem uma versão diferente e é importante a gente, às vezes, entender, parar, ler, procurar uma outra versão, buscar o dicionário para ver o que o dicionário fala, porque, às vezes, a gente não sabe o significado de algumas palavras, né? E a minha Bíblia diz assim, ó, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Generosamente. Olha que interessante, porque tudo no reino de Deus é uma semente. Palavras são sementes, atitudes são sementes, dinheiro é uma semente. E quando a gente fala aqui sobre essa palavra, né, generosidade, generosidade não tem a ver com classe social. Generosidade não tem a ver com gente que tem dinheiro ou não tem dinheiro. Porque tem gente que tem muito pouco, mas é generoso. E tem gente que tem muito, mas é avarento, é egoísta, acumula para si, só retém, por isso nada tem. É ou não é verdade? Exatamente. Então, generosidade não tem nada a ver com se tem muito ou se tem pouco. Estamos falando aqui de coração, de espírito, né? Então, essa passagem também fala da importância de medir as nossas ações. Porque até aqui a Bíblia fala, né? Com a mesma medida... Lê pra gente de novo, Maria.
Com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então, olha lá. Essa passagem também fala da importância de medir as nossas ações com o mesmo padrão que queremos que os outros, inclusive Deus, use conosco. Exatamente. Até deixa claro aqui uma coisa importante. Não é Deus que determina a quantidade da colheita. É você que determina o tamanho da colheita, não é Deus. Não é isso? Exatamente, é mesmo isso. Às vezes nós queremos pôr tudo na conta de Deus. Olha, né? É da responsabilidade dele fazer, ele que é o Deus. Mas, na verdade, ele nos deu uma escolha, não é? Uma escolha de praticar a palavra de Deus e escolher o quanto eu vou colher. E como é que eu escolho isso? É conforme o meu coração, conforme o objetivo do meu coração e a generosidade. Voltamos a essa palavra. E a generosidade com que eu decido dar. Dá no sentido de quê? A Deus, né? E até contraria uma lei lá de fora, que é quanto mais eu dou, né, com menos eu fico. Exatamente. É uma lei que a gente aprende desde berço. Desde pequeno, Né? em casa. Ninguém quer compartilhar o biscoito, ninguém quer compartilhar o brinquedo, mas na verdade com Deus é o contrário. Quanto mais eu dou, mais eu vou ficar mais eu vou ficar abastado de coisas boas. Né? É isso E nesse mesmo. caso de dinheiro. Estamos isso falando de mesmo. dinheiro. Que é o tipo de semente. Exato. Então, até nós vamos cantar uma canção que diz exatamente: o reino de Deus é assim como um agricultor, né? Que semente a terra e por isso que colhe. E nós, nesta semana também, vamos ter a oportunidade, hoje, amanhã, todos os dias, de viver como um agricultor, semeando para colher. Amém? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus É como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Mais uma vez, o reino de Deus. É como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal O reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso aí. Jesus nos ensinou e vamos vencer agindo nessa lei. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas eu trago aqui para vocês um estudo bíblico. São 52 lições aqui tiradas do meu manual para líderes de grupo familiar. Eu tenho um manual de líderes e eles estão aqui me acompanhando com o manual de lições de grupo familiar, porque ali tem os resumos, tem os versículos, as anotações, mas aqui o meu manual já é voltado para os líderes de grupo familiar. São 52 lições, uma para cada semana do ano. E o objetivo aqui não é trazer um estudo aprofundado das Escrituras, mas é trazer ensinamentos práticos para você aplicar já nesta semana, aí no seu dia a dia, na tua rotina. E é assim que a gente ouve e pratica a palavra de Deus. Inclusive, eu sempre me lembro da história de 2 homens que Jesus contou. Quem é que pode me lembrar dessa história que Jesus contou? Ou foi Moisés? Ou foi Abraão? Quem foi que contou essa história mesmo? Jesus. E como é que é essa história, Isaqui? A história, nós 2 homens que escutam, né, a mesma palavra, escutam ali... Não, mas qual é a história que Jesus contou? Tinha 2 homens, Sim. um construiu. Exato. Um construiu a casa na rocha e outro na areia, né? E depois? E depois, os problemas vieram para os 2, a chuva, né, veio para os 2, mas é claro, o que construiu na rocha prevaleceu. O que construiu na areia, olha, o vento levou. Diz a lenda, Diz Isaqui. a lenda. Diz a lenda dessa história que os 2 homens iam na mesma igreja. Eles tinham o mesmo pastor, Ângelo. Eles sentavam na mesma fila da igreja. Sabia? Iam no mesmo grupo familiar até. E torciam para o mesmo time de futebol. Pasmem. E a chuva veio para os 2. O temporal veio para os 2. O tsunami veio para os 2. Mas qual foi a grande diferença mesmo? Qual foi? Quem construiu a casa na rocha. Exatamente. Quem praticou, quem ouviu,
né? Quem ouviu e praticou. Exato. Então, só saber não adianta? Não, quer dizer, eu posso saber muita coisa, né? Eu posso saber, mas se eu não pratico, se eu não coloco ali mesmo em prática, se eu não faço o que a palavra me ensina, eu não vou ter resultado nenhum. Mas você não está entendendo a minha situação, Isaac. Eu tenho a Bíblia aberta sempre na minha sala, na estante, no Salmo 91. Já funciona, Maria? Não funciona. Por quê? Porque muitas pessoas têm a Bíblia aberta no Salmo 91, mas a vida continua da mesma maneira. Porque a Bíblia está aberta, mas a pessoa nunca pratica aquilo que está no escrito. Se ela pegasse pelo menos aquele versículo e praticasse pelo menos um, ela venceria. Mas deixar a Bíblia aberta por muito tempo na estante, na mesa de É cabeceira... isso que vai trazer sorte. Não vai trazer sorte, não vai trazer sucesso, Não não vai. vai. É como a poeira, é o máximo. É o máximo. É como um livro de receita. Exato. Você tem livro de receita em casa? A minha esposa tem. Tem, não é? Certamente tem. E depois, a pessoa pode saber muito, pode ter muitas receitas. Mas o que enche a barriga mesmo? É comida? É a comida, tem que praticar. Nem que seja um comida. ovinho mexido Exato. ali. É isso que enche a barriga, né? Exato. O estômago. É a mesma coisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Na verdade, o resultado vem quando você passa não apenas a ouvir, mas a praticar a palavra de Deus. E hoje eu vou trazer uma aula fantástica, chamada Arrependimento de Obras Mortas. É um nome comprido, né? Dá até medo. Arrependimento de Obras Mortas. Mas é uma lição tão agradável de se ouvir, porque hoje você vai aprender sobre a primeira pregação do João Batista. Qual foi? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos. Nós precisamos entender sobre arrependimento. Precisamos entender o que é obras mortas. Por quê? Essa lição Arrependimento de Obras Mortas ensina muito sobre a doutrina. O que é doutrina? Doutrina são as bases, ou seja, é a fundação. E quando nós aprendemos assim, a respeito da doutrina, nós aprendemos, na verdade, explicando de uma forma muito fácil, a primeiro entrar no raso. Muita gente já quer as técnicas para entrar no fundo e começar a nadar, mas, na verdade, a gente precisa aprender primeiro a entrar no raso, e depois aprender, e aí a gente aprende a nadar lá no fundo. E aqui está o segredo. A gente aprendeu os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, as bases do Evangelho. Então, a base é arrependimento. E obras mortas, o que é? É tudo aquilo, são ações da carne que o homem faz que leva à morte. E hoje nós vamos aprender quais são essas obras mortas, o porquê que a gente precisa desse arrependimento. Por isso que a aula não termina aqui hoje. É a parte 1 e na semana que vem nós vamos ter a parte 2, a segunda parte, para entender ao certo quais são esses caminhos que levam uma pessoa à destruição. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas para nós entendermos, né? Até eu quero ler, lá em Atos, diz assim que Jesus não veio chamar o justo, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, como é importante nós falarmos dessa mudança, dessa conversão. Arrependimento é isso, né? Exato. A pessoa está indo por um caminho, é igual a condução de um carro, Exato. né? É a correção de uma rota, né? Às vezes as pessoas se confundem e com lições assim dizem: ai, eu tô me sentindo tão acusado, tô me sentindo tão culpado por tudo que eu posso estar fazendo ou já tenho feito no passado. Mas na verdade a palavra de Deus ela não vem para trazer condenação. Toda vez que você se sentir condenado, saiba que isso não é de Deus, não vem de Deus. Na verdade a palavra de Deus ela vem para trazer correção de rota. Se eu fazia aquilo, então eu estou ganhando uma nova oportunidade para corrigir a minha rota, para deixar de fazer. Então essa lição de arrependimento de obras mortas é uma lição muito importante para nós identificarmos o nosso nível, onde nós estamos. E se, por algum acaso, nós praticamos alguma dessas obras mortas, que nós vamos aprender mais logo quais são, então eu corrijo, mudo de rota e ando com Deus. E está aí a vitória. Muita gente fica preso, né, ao acho de, eu não posso mudar.
eu não consigo mudar. Mas, na verdade, nós vamos aprender que com o Espírito Santo de Deus, conhecendo a palavra e com boas companhias também, como Uhum. aqui, que você tem aqui boas companhias para acompanhar você, então nós conseguimos mudar sim. A Bíblia até fala, Isaac, que a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento. Muitas pessoas estão debaixo de condenação, estão debaixo de um peso. Você sabe o que é viver com um peso? É viver com o peso de um passado, viver com um remorso. E uma pessoa que vive assim, só ela sabe como ela vive. Ela coloca a cabeça no travesseiro e os pensamentos parece que tem até vozes. E, na verdade, Jesus veio para te libertar disso. Você só pode ser perdoado daquilo que você se arrepende. E por isso que essa aula traz grande libertação. A palavra de Deus traz essa libertação. Então, hoje nós vamos aprender, não só hoje, na semana que vem, vamos continuar falando a respeito disso. Então, abra a tua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Vou pedir para você ler, Isaac, pode ser? Tá bem? Sim, sim. E lá diz assim, em Gálatas 5,19 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vamos aqui entender o que significa essas palavras, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia de forma tão corrida e a gente não entende o que significa cada palavra, né? E até quando a gente ouve o nosso pastor pregando, a gente não tem esse tempo para perguntar, levantar o braço e falar: "Ô, pastor, o que significa isso mesmo?" E tá aí a importância do grupo, né? Do grupo familiar. Exatamente. O grupo familiar tem essa importância, né? Por vezes o pastor está lá pregando na reunião e eu não entendi alguma expressão que ele usou. Eu sou um novo convertido, né? Principalmente os novos convertidos têm essa dificuldade de entender melhor. E num grupo familiar, ele pode tirar essas dúvidas com o líder do grupo familiar. Então é muito O importante. nome já diz tudo, é familiar, não é? Exatamente. Um ambiente ali confiável para a gente tirar as nossas dúvidas. E às vezes, por acaso, se o líder não souber a resposta, vai para o pastor e alguém vai descobrir, responder. alguém vai responder. A sua resposta, a sua questão, na verdade, não vai ficar sem resposta. É aqui que você encontrou a resposta. É isso aí. À luz da Bíblia. Isso À que é luz da importante, Bíblia, né? exato. Então vamos começar de novo, Isaac. Versículo 19. Ora, As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. lascívia é uma busca desenfreada e excessiva pelo prazer sexual, né? Exato. Sem considerar os princípios. Exato. Idolatria. Idolatria. O que é idolatria? A gente vai falar mais na semana que vem sobre idolatria. Porque as pessoas, às vezes, só associam idolatria à imagem, a um ídolo. Mas idolatria é muito mais do que essa reverência, eu me prostrar diante desses ídolos. Exatamente. Idolatria tem a ver com eu roubar o lugar que é de Deus. Colocar lá, substituir onde Deus estava por outra pessoa ou algo, né? Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando se rouba essa primazia de Deus, esse primeiro lugar no pódio, né, do nosso coração, então tudo aquilo que está lá, que se não for Deus, então isso é idolatria. Né? Eu estou me prostrando a outras coisas. E pode ser tudo. A idolatria de família, a idolatria ali de objetos. Tem gente que tem idólatra pelo carro. Pela carreira. Pelo dinheiro. Exatamente. Então, idolatria é isso. Não é só aos deuses ali se prostrar a santos, mas, na verdade, é roubar o lugar que é de Deus. É isso mesmo. Então, continuando. Idolatria. Semana que vem a gente vai falar mais disso. Por isso que eu não vou me aprofundar hoje, ok? Idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria, que é uma prática que envolve o uso de poderes sobrenaturais, rituais, de encantamento, com o objetivo de influenciar ou controlar certas situações, ou ter algumas benesses, né? Exatamente. Feitiçaria, qual que é o próximo? Inimizades. Inimizade. O que é inimizade? Conflito. O contrário de amizade. Inimizade. Conflito, agressões, até físicas, né? Mais. Porfias. Porfia. O que é porfia? Porfia é a rivalidade. Porfia é a competição. Mas é aquela competição não saudável,
né? Que é aquela obstinada pela vitória sem medir as As consequências. consequências, exato. Inimizade, porfia, Ciúmes. ciúme. Ou seja, o que é ciúme? O que é ciúme, Maria? Eu acredito que ciúme seja o uso excessivo. Eu achar que aquela pessoa me pertence. Ele pode ser demonstrado dessa maneira. Aquilo me pertence, aquilo é meu. Possessividade, né? Exatamente, exatamente. Creio que o ciúme seja isso. Debaixo da ameaça, né? Exato. E algo que corrói, né? Algo que machuca. Machuca quem sente o ciúme, né? E a pessoa ali que está sendo a posse. Pessoa ou algo, né? Na verdade, ciúme também quer dizer quando nós acreditamos que aquela pessoa tem algo que, na verdade, deveria ser meu. E ela não deveria ter. Então, olha que sentimento que dá pra, é claramente não vem de Deus, né? É um sentimento mesmo que separa, né? É um sentimento que destrói. Então, realmente, ciúme é mesmo obra da carne. É mesmo. É A mesmo. ciúme é a melhor amiga da inveja. Exato. Né? Andam juntas, se frequentam. Próximo. Depois, iras. Ira. Ai, ira tá ligada à raiva. raiva. Ressentimento. Explosão. Explosão de raiva. Que não basta ter raiva, tem que explodir. Nós somos corpo, espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Temos alma, temos sentimentos. A questão é, quando essa raiva vem, o que eu faço com ela? Exato. É tudo uma questão... Na verdade, todas as obras aqui que nós estamos lendo da carne é uma questão de decisão. Decisão minha do que eu vou fazer com isso. A ira, a raiva, né? Ninguém aqui tá isento de sentir. Né? A Bíblia até diz, olha, irai-vos, mas não pequeis. Então, na verdade, todos vão sentir. Se você não sabia disso, mas você também aí em casa vai sentir. Ah, sente. Não é? Raiva é uma não coisa sei que se todo mundo sente. alguém aqui já sentiu. Eu vou me acusar de dizer que eu já. Vou falar por mim. Mas, na verdade, é um sentimento que vem a todos, mas é a decisão do que eu faço com esse sentimento que determina a minha vitória ou não. Ou fracasso, né? É isso aí. Continuando, Isaac. Discórdias. Discórdia, uma falta de harmonia, né? Exato. Entre pessoas e grupos, mais. Dissensões. Dissensão. O que é dissensão? Quebra de bons relacionamentos. Existem pessoas que têm prazer nisso, na quebra de bons relacionamentos. Eu me dou bem com o Isaac. Aí vem aqui a Maria, justamente para me explicar, né, me comprovar que eu não devo me dar bem com o Isaac. Ela faz questão de fazer uma quebra de bons relacionamentos. Deus não está nisso. Exato. Cortar laços. Cortar né? laços. Cortar É a tesoura. laços, é a tesoura. Facções. Facção. O que é uma facção? Um grupo de pessoas, né, que defendem uma ideia. A questão é geralmente comum nesse caso aqui, que promovem conflitos, intrigas. Está ligado à rebelião, à facção. Exatamente. Né? A divisão, A né? divisão. Separação. Mais. É verdade. Invejas, Invejas. bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, Deus não está aí. Certo? Então, hoje, só é a primeira parte do arrependimento de obras mortas. Semana que vem nós vamos continuar. E nós vamos, agora, na semana que vem, entrar nos detalhes dessas obras mortas. E quero terminar essa aula dizendo o seguinte. Nós reconhecemos que estamos mal. E uma pessoa que está longe de Deus, ela sabe quais são os pontos que ela pode melhorar. Na verdade, é só mesmo o Espírito Santo que convence uma pessoa, até a Bíblia diz, da justiça, do juízo e do pecado. E a grande lição que nós temos aqui para tirar de uma aula dessa é nos arrependermos. Esse é o grande objetivo. Porque se todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, ele é fiel e justo. Todo aquele que deixa para lá, muda a rota, se converte, está indo por um caminho, mas espera aí, essa rota não está certa, eu preciso me converter, eu preciso fazer uma conversão, preciso mudar. Então, faça isso. E durante a semana, esse Deus que mora dentro de você vai te alertar, vai te ensinar e você vai se lembrar de muitas coisas. E qual é a solução? A solução é eu me arrepender, é eu mudar a rota, pedir perdão para Deus e seguir em frente. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, porque esse é o meu foco. É ou não é? É isso mesmo. Sim. Bom, muito bem. Alguma dúvida até agora? Não, Senão até começa agora- tudo de novo. Até agora tá. Preciso começar tudo de Não, novo? tá Não tudo preciso. bem esclarecido. Tudo bem esclarecido. É isso aí. Então, agora eu quero falar sobre salvação. Sabe que a Bíblia fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. E todos nós precisamos desse Jesus na nossa vida
que traz o perdão. Falamos sobre arrependimento hoje na nossa aula, no nosso estudo bíblico. E a Bíblia até fala, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, tenha fé e acredite nesse Jesus que pode te perdoar. Receba Jesus no seu coração e deixe que Ele transforme a tua vida. A nossa vida sem Jesus, sem Deus, é toda torta. Mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, Ele vai endireitando. A Bíblia fala assim, se você confessar e crer em teu coração, então você será salvo. Se esse é o teu desejo, eu quero que você aí em casa, e vocês aqui no estúdio também, façam comigo essa oração. Diga assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus que existe. Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus, que Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Eu admito eu admito que eu falhei. que eu falhei. Me perdoe. Me perdoe. E agora, E Jesus, agora, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu como Senhor meu Senhor e Salvador. meu Salvador. Recebo agora Recebo a agora minha a salvação. minha salvação. Me ensine Me ensine os teus caminhos. teus caminhos. Guia a minha vida. Guia a minha vida. Amém Amém. e amém. E amém. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus. Contigo Ele andará. Mais uma vez, venha, Jesus. Venha, Jesus. Ao Senhor a vida dá. Venha, Jesus. Contigo Ele andará. Glória a Deus. Com Jesus na nossa vida, tudo fica mais fácil. E eu agora quero convidar vocês a interceder. E vocês aí em casa também. Nós vamos ficar de pé. A intercessão é um tipo de oração, onde eu me coloco no lugar do outro, né? O que é intercessão, Isaac? Exatamente. Intercessão, primeiro, tem que ser movida por um grande sentimento, que é o amor. Né? Sem amor, nós não podemos fazer nada. Então, intercessão é eu me colocar no lugar do outro, orar pelo outro, me colocar na brecha entre Deus, né? E no caso do assunto que eu quero apresentar, entre Deus e o diabo, às vezes, que é a força do mal. E eu me coloco na brecha e luto a favor dessas pessoas ou dessa razão pela qual eu vou interceder, qual eu vou orar. Amém. Então vamos interceder, você em casa também. Nós vamos orar por novos ceifeiros. Ceifeiros, porque a seara é mesmo grande. Jesus já dizia isso, né? A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Clama ao Deus da seara que mande mais ceifeiros. E Deus vai fazer isso, manda mais ceifeiros, para que o evangelho seja propagado a toda criatura. Então, orem comigo, fala assim, ó Deus, Ó Deus, nós oramos nós oramos por mais ceifeiros. mais ceifeiros. Clamamos Clamamos ao Senhor, ao Senhor da seara, da seara, para que mande, para que mande mais ceifeiros. mais ceifeiros. Te pedimos, Senhor, pedimos, um espírito, um espírito de sabedoria, sabedoria e revelação. revelação. Ilumina Ilumina os olhos os olhos do entendimento. meu entendimento. Em nome de Em Jesus. nome de Agora só eu Jesus. oro. Ó Deus, nós acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E o Senhor envia muitas pessoas para que esse Evangelho nunca pare de ser propagado em nome de Jesus. E declaro também que o inimigo que vem para roubar, matar e destruir está repreendido na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus. Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus. Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora
os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Amém. Ainda assim, fala assim: Cristo em nós, é esperança, da glória. Eu falo salvação para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu país. Em nome de Jesus. Amém e amém. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Glória a Deus! Uma salva de palmas, assim. Quando você precisa, ou até mesmo conhece pessoas que precisam desse Deus maravilhoso, está aqui o contato, as formas de você entrar em contato conosco. Não deixe de participar e de entrar em contato conosco e de fazer o seu pedido de oração também, amém? Eu quero terminar com uma oração. Fala assim comigo: eu declaro que nós teremos uma semana abençoada, de vitória, de sucesso, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal, foge da tua vida, foge da nossa casa, do nosso grupo familiar. Neste nome há poder, no nome de Jesus. E todo mal, sai da Maria, do Isaac, do Ângelo, de todos nós. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu viver. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu viver. Muitas pessoas podem ter também dúvidas em relação às nossas reuniões, onde nós temos uma igreja. Como é que eu posso frequentar a igreja? Porque há um grande segredo aqui: a palavra de Deus é espada e escudo. Então nós temos que saber aplicar essa palavra, ler a Bíblia, estar mais com Deus. E como é que eu posso ter informações de onde encontrar uma igreja mais próxima da minha casa? Entre em contato dessas formas que estão passando durante o programa, as informações que estão passando aqui embaixo, para você ter essas informações, não só para você, mas para a tua família, para os teus amigos, e com certeza alguém vai te ajudar, certo? É assim, é verdade. Então vamos terminar o nosso programa. E Ângelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Maria, muito obrigada. Isaac, você sabe que grupo familiar também serve para nós evangelizarmos, falarmos de Jesus a toda criatura. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho, falar de Jesus às outras pessoas. É isso mesmo. Verdade. Então Deus abençoe você que está aí em casa. E vamos terminar cantando: temos vitória, temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus.